os mesmos direitos e deveres iguais, portanto, todos os cidadãos do mesmo território têm os mesmos direitos sobre aquela terra. Então, fazer reforma agrária do ponto de vista jurídico era apenas um ato democrático. Se quiserem, reforma agrária, como foi realizada, era apenas um programa democrático burguês, porque democratizava o direito de toda a população trabalhar na terra, que é um bem da natureza. E burguês, porque no fundo a Revolução Francesa foi uma revolução da burguesia, né, que implementou princípios democráticos. E do ponto de vista econômico, aquelas reformas agrárias foram um sucesso, porque de fato incorporaram o campesinato no mercado econômico capitalista. E os camponeses que antes apenas produziam para si e vendiam o excedente, ao ter terra e deixarem de pagar a renda da terra e a renda do trabalho, eles passaram a se apropriar de um excedente, a ter mais renda, e com isso se transformaram num enorme mercado consumidor da indústria. Já que, lembre-se, até a década de 70, mais ou menos, em todos os nossos países, a população que vivia no campo sempre foi majoritária. Inclusive aqui no Brasil, é justamente lá por 75 que se altera a participação da população na cidade, que passou a ser majoritária. E em alguns países do mundo, até hoje, a população no meio rural é maioria. Portanto, se o capitalismo queria desenvolver o mercado interno, dependia necessariamente de transformar essa população do campo em mercado consumidor. E foi isso que aconteceu. Bem, nessa história da reforma agrária, que eu não vou aborrecê-los, nós temos exemplos históricos, uns mais radicais, outros menos radicais, que vai desde a Revolução da Comuna de Paris, quando os camponeses se aliaram com a burguesia industrial e não com os operários. E em troca dessa aliança que derrotou o movimento operário, que poderia ter sido vitorioso, os camponeses receberam o direito de terra da burguesia industrial francesa. E depois, essa experiência se multiplicou nos Estados Unidos, com a lei do Abraham Lincoln, por toda a Europa Ocidental e Oriental, e a última grande experiência desse tipo de reforma agrária foi a reforma agrária do Japão, da Coreia e de Taiwan. Digamos, os últimos 3 países que se industrializaram na Ásia. E as 3 reformas agrárias foram feitas depois da Segunda Guerra Mundial, sob hegemonia da intervenção militar dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que obrigou a burguesia industrial daqueles países a fazer reforma agrária. E o caso do Japão é o mais emblemático, porque eles implementaram uma lei de reforma agrária que desapropriou todas as áreas acima de 4 hectares. Quem tinha mais do que 4 hectares era considerado latifúndio. E o exército americano, com os soldados armados de FAO, é que ia nas propriedades e desapropriava. E o campesinato japonês, todos eles receberam terra, em média 2,4 hectares por família. Porém, isso aí representou uma derrota do resquício feudal que havia no Japão e representou o surgimento de um enorme mercado interno para a nova indústria que se desenvolveu no pós-guerra do Japão. E eles que foram arrasados, inclusive com 2 bombas atômicas. Foi o país, talvez, depois da Rússia, que mais sofreu a Segunda Guerra Mundial. Eles, em 30 anos, se transformaram a 2ª potência industrial do mundo, sendo um país pequeno, numa ilha, embora muito populoso. Bem, aqui no Brasil,
nós perdemos várias oportunidades históricas de implementar esse tipo de reforma agrária, que eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque a maior parte de vocês não é brasileiro. E os brasileiros já deveriam saber para passar no vestibular. Mas o Brasil nunca fez esse tipo de reforma agrária, ainda que de caráter democrático e burguês. A única chance mais próxima que nós tivemos dessa solução foi na crise, na grande crise do capitalismo industrial brasileiro, foi na década de 60, quando só eu acho que estava nascido e todos vocês ainda eram só projetos de vida. Na década de 60, no Brasil, então vou fazer referência até uma homenagem, quando eclodiu aquela crise do capitalismo industrial dependente, foi aí inclusive que foi a base material para o Rui Mauro Marini e o Teotônio dos Santos, desenvolverem a teoria que foi explicar por que era inviável o desenvolvimento do capitalismo na periferia, que depois se chamou de teoria da dependência. Então, a teoria da dependência, a posteriori, nos ajudou a entender por que não deu certo, o que eu vou explicar agora. Então, naquela crise da década de 60, na crise do capitalismo industrial, o Celso Furtado, que era ministro do Planejamento, e era um homem sábio, e que não tinha formação marxista, ele apresentou para o governo: eu tenho a solução para a crise. E a solução é a mesma da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. É fazermos uma reforma agrária, baseada nas mesmas premissas que acabei de relatar. Se nós fizermos uma reforma agrária no Brasil, nós vamos incorporar esses 70% da população que está fora do mercado, eles vão se transformar em consumidores, a indústria vai vender e o país vai se desenvolver. E assim foi. O Celso Furtado preparou então uma lei de reforma agrária do tipo clássico, como esse que eu descrevi, que foi a mais radical proposta que nós temos até hoje. E a proposta do Celso Furtado chegou a estabelecer tamanho máximo de propriedade, em que o governo desapropriaria todas as fazendas acima de 500 hectares. Olhem a radicalidade. Imagine se hoje o MST propusesse isso, iam nos chamar de loucos, anarquistas, sei lá eu que, terroristas. Já nos chamam, né? Mas teria um motivo a mais. Bom, isso era a proposta do governo em 1964. E o governo botou em proposta de lei. Porém, não eram em todo o território, até porque parte do território era desabitado. Ainda impunham outra condicionante: seriam desapropriadas todas as fazendas ao lado, 10 quilômetros de cada lado, de todas as rodovias, de todas as ferrovias e de todos os lagos e açudes. Por que essa premissa? Porque na concepção do Celso Furtado era de que os camponeses que recebessem terras, eles teriam que estar no máximo a 10 quilômetros do acesso ao mercado, no máximo a 10 quilômetros do asfalto, no máximo a 10 quilômetros da luz elétrica. Assim como tinha no próprio projeto a intencionalidade do governo de levar junto com a reforma agrária a luz elétrica. E atrás do fio elétrico não vinha os baianos, vinha a geladeira, a televisão, o ferro elétrico. Foi a primeira revolução que aconteceu lá na minha casa. Foi uma festa, a minha mãe ficou 3 dias chorando de fazer. Aí nós, a piazada, também paramos de assoprar brasa, né? Para vocês que não tiveram essa desgraça de ter que usar ferro a ferro, daí veio o nome, né? É porque era de ferro mesmo e de brasa. Então só o ferro elétrico já era uma revolução numa casa. A máquina de lavar já é outra revolução. Bem, fecho parênteses. A burguesia brasileira não aceitou o projeto.
e, embora transformado na forma de lei, foi apresentado ao Congresso dia 18 de março e dia 1º de abril, 13 dias depois, a burguesia preferiu se aliar com os americanos e deu um golpe de Estado. Implantou a ditadura militar por 20 anos. Por que a burguesia brasileira não quis fazer reforma agrária clássica? Porque aqui não havia uma burguesia nacionalista, como havia nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Aqui, aí vem a teoria da dependência. Aqui sempre existiu uma burguesia dependente, uma burguesia, se quiserem, perdulária, que nunca se preocupou com um projeto de nação, nunca se preocupou em desenvolver a indústria para resolver os problemas do povo. Aqui a indústria implantada foi uma indústria dependente do capital estrangeiro, da tecnologia estrangeira e da mentalidade colonialista, que eu boto uma indústria para ganhar dinheiro, para explorar alguém, e não para desenvolver o país. Então aqui sempre foi a teoria da burguesia do lucro máximo, como eles aplicam até hoje. Tá? E não importa o povo. Então, recorro de novo aos clássicos, como Florestan Fernandes. O mal do Brasil como nação é que, a rigor, nós nunca tivemos até hoje uma revolução burguesa que criasse uma burguesia nacional que vai dirigir o país, porém com um projeto de desenvolvimento nacional. Nós sempre tivemos uma burguesia voltada para os interesses do capital internacional, da qual ela é subalterna até hoje. Bem, voltemos para a agricultura. Veio a ditadura, depois da ditadura nós então ressurgimos com o movimento, e volto então ao tema do MST. Quando o MST surgiu, e quando as lutas camponesas como essa aqui, que estava muita perseguição, como a da Itaipu, era ainda um programa de reforma agrária clássica. O que os camponeses queriam ao fazer protesto, ao acampar na Itaipu? Queriam terra, só terra. E nós, com esse ideário, ocupamos no Brasil mais de 6.000 fazendas nesses 30 anos. Porque a base e a motivação da nossa base é ter terra para trabalhar, para se reproduzir como classe camponesa. Porque não ter terra no Brasil é migrar para virar meio macaco na Amazônia, ou migrar para a cidade e entupir as favelas. E foi isso que aconteceu. Então, o ato de ocupar terra, de entrar para o MST, é um ato de resistência de uma classe que não quer ser destruída e quer ser reproduzida como classe camponesa. Porém, é ainda um projeto só camponês, um projeto que quer terra para ele trabalhar e para ele se reproduzir. O movimento é que foi o MST devagarzinho, politizando essa luta pela terra e incorporando no ideário os outros componentes do que é uma reforma agrária mais ampla, mas ainda nos marcos de uma reforma agrária republicana, democrática e burguesa. Ou seja, as nossas ocupações de terra e os nossos assentamentos não questionavam a ordem do capital. E talvez seja esse o motivo, agora pegando a dialética pelo outro lado, de por que nós conseguimos sobreviver e se consolidar. Porque o movimento sem terra surgiu na década de 80, quando houve a segunda crise do capitalismo industrial. Então parcelas da burguesia industrial não tinham proposta para nós, e ao mesmo tempo sabiam, bom, deixa eles ocupar terra, que amanhã depois eles vão comprar trator de nós, vão comprar adubo, vão comprar geladeira, vão comprar máquina de lavar. Então, a nossa avaliação, então, olhando para trás, nós enfrentávamos uma repressão do latifúndio, dos seus pistoleiros, inclusive nessa região. Mas a burguesia industrial como classe nos tolerava. E até que a Globo nem falava mal tanto de nós.
A Globo, durante a década de 80, até porque ela estava acuada, porque a ditadura estava sendo derrotada, e ela, como filha da ditadura, não podia se expor tanto. Não? Ou seja, ela não podia botar a bunda na janela, para usar uma expressão chula. Ela não enfrentou a derrota da ditadura, ela ficou quieta. E ao ficar quieta, ela teve que nos engolir. No máximo, a Globo, já que tem alguns estudantes de jornalismo aqui, a forma como ela nos interpretava na imprensa é que era um bando de pobres dirigidos pela igreja e que, portanto, também tem o direito a ter terra. E assim nos toleraram. Foi talvez o grande erro deles. Porque quando eles resolveram com o Collor e o Fernando Henrique e tomaram a decisão de destruir o MST, já não deu mais tempo. Nós já estávamos consolidados, de certa forma, que impediu a derrota. E olha, estou citando isso porque nós estamos reunidos aqui numa jornada em homenagem, aqui tem a foto por aí, àqueles 19 companheiros que foram massacrados dia 17 de abril lá em Carajás. O massacre de Carajás foi o sinal que a burguesia brasileira deu em pleno neoliberalismo: nós vamos destruir vocês. Felizmente, nós tivemos a sabedoria, vou me exibir aqui um pouco, ajeitar o meu batom. Nós tivemos a sabedoria de, em vez de cair na provocação do inimigo, e tá bom, então vamos partir para a violência, nós damos uma de Maduro, nós queremos paz, e apelamos para a sociedade nos defender, e fizemos uma marcha de 1.500 quilômetros até Brasília. Quando chegamos em Brasília, na marcha nós tínhamos 1.200 pessoas, nem sei se o Tardi já estava nessa época, não, mas tinha muitos aqui do Paraná na marcha. Mas nós éramos 1.200 pessoas que caminhamos os 1.500 quilômetros. Quando nós chegamos em Brasília, a população, indignada com o massacre e solidária conosco, parou a cidade. Foi feriado em Brasília no 17 de abril de 97 e 100 mil pessoas foram nos receber. Eu chego a me arrepiar até hoje. Eita tesãozinha desse. Não? E foi um momento que a sociedade brasileira disse para o governo Fernando Henrique: não mexa com o MST, que o MST pertence ao povo brasileiro. Pronto, se salvamos do neoliberalismo. Aquilo foi a batalha de um ano depois, 17 de abril de 97. E naquela batalha nós derrotamos o Fernando Henrique. Ele se cagou de medo. Não? E ele se cagou ainda mais de medo porque nós desprezamos ele. O Fernando Henrique, do ponto de vista pessoal, é muito vaidoso até hoje. E, os que conhecem ele de mais tempo, que esse dia eu me encontrei com um velho comunista que foi colega dele. O Fernando Henrique, que era estudante de sociologia na USP, ia estudar no segundo ano com terno branco. Que gracinha! Que amor de pessoa. Eu, se fosse colega, acho que ia me apaixonar por ele. E tão vaidoso. Por isso que ele foi apelidado, não príncipe dos sociólogos, é príncipe dos pavão, que é o único macho que quer ser mais bonito que a fêmea. Faço essas brincadeiras para manter vocês acordados, vocês não tomem a conta. Bem, o que mudou agora então? Nós sobrevivemos ao neoliberalismo, sobrevivemos à ditadura, sobrevivemos ao Fernando Henrique, mas não conseguimos fazer reforma agrária. Aquela clássica da qual o MST funcionou durante 30 anos. E era a motivação e é a nossa base social. Por que tu vai fazer uma ocupação? Para ter terra. Não? Se quiserem fazer o teste, vocês que têm a obrigação de fazer pesquisa de campo, vão em qualquer acampamento em nosso e perguntam para os caras: por que você está aqui? É porque eu estou analisando o capitalismo e cheguei à conclusão que o capitalismo não serve. Não. Todo nosso acampado vai dizer: eu estou aqui porque eu quero terra para poder salvar minha família. O que mudou agora? Mudou, como eu disse no início da palestra, que o capitalismo se alterou.
E o capitalismo fez mudanças profundas na sua forma de organização que afetaram a agricultura. Mudou a redivisão internacional do trabalho agrícola. Como agora o capitalismo é controlado por 300 empresas transnacionais, é como se eles botassem o mapa mundi, como fez o Hitler na reprodução pelo Charles Chaplin no O Ditador, botasse o mapa do mundo e disse: agora vamos reorganizar o trabalho nessa pocilga. E alguns vão fazer isso, outros vão fazer isso, outros vão fazer isso. E é isso que eles fizeram na prática. Só que o capital, ele tem uma lógica de funcionamento que não precisa planejar. A própria concentração e centralização do capital lhe dá um poder de ação que faz as coisas acontecerem independente de planejamento ou de governo. E nessa redivisão internacional do trabalho, ficou as grandes indústrias de alta tecnologia para o hemisfério norte. Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, um pouquinho Coreia. As indústrias de mão de obra intensiva, que precisa dar muito emprego, indústria têxtil, indústria automóvel, bens não duráveis, precisam muito de mão de obra, foram para aqueles países onde o salário era mais baixo. China, Índia, Filipinas, Indonésia, Malásia, Ásia. E a América Latina e a África, eles olhando, o que vão fazer com esses dois continentes parados? A produção das commodities agrícolas e minerais. Ou seja, o capitalismo reservou para nós apenas a produção desses bens que eles precisam nos outros continentes, seja de commodities agrícolas, ou seja, mercadorias padronizadas, como é a soja, como é a celulose, como é o milho, como é o etanol, como é o açúcar, como é o algodão, ou como é a carne de gado. E essas empresas transnacionais passaram a controlar todo o mercado. E elas fizeram essa redivisão. As consequências disso, já para ir dialogando com a realidade brasileira, desse novo modelo, é que hoje no Brasil, 85% de todas as terras agricultáveis, portanto utilizadas para a produção agrícola, se destinam apenas a soja e milho, que é uma dobradinha, a cana, eucalipto e pastagem. 85% das terras brasileiras é para apenas 4 ou 5 produtos. E se pegarem outros países, a consequência é bem pior. Acredito que no caso do Paraguai, virou uma lavoura de soja. No caso da Argentina, a mesma coisa. A Argentina, que era um celeiro de alimentos para o mundo, hoje virou monocultor de soja. Só tem soja, soja, soja. Não? Isso é efeito desse modelo. O outro efeito é que